Em Mateus 27, versículo 22, nós temos a seguinte pergunta: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Esta pergunta é de Pilatos. O que nós fazemos de Jesus, chamado Cristo? O mundo o rejeita, o mundo não recebeu, mas nós que o recebemos, nós o temos. Na carta aos Efésios está escrito assim, no capítulo 1, no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, somente nós, a igreja, recebemos Cristo como a autoridade suprema do universo. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés dele. Isto é uma maneira de dizer que não existe outra autoridade no universo. Tudo está sob o comando de Jesus. Jesus, como homem vencedor, destruidor do maligno, vencedor do pecado, ele recebeu todo o poder. Mas a questão é que este que recebeu todo o poder, este que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, este foi dado à igreja. Veja no versículo 22. Esse foi dado para ser o cabeça sobre todas as coisas. Não somente na igreja, mas todas as coisas, no fim, serão encabeçadas por Cristo. Mas o deu à igreja. Portanto, o que nós estamos fazendo com o Cristo que nós recebemos? Ele é a plenitude que enche em todas as coisas. Ele enche em todas as coisas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E por causa dele, tudo se criou. Portanto, Cristo é o propósito do universo. E é nele que nós temos toda a plenitude de Deus. Mas o que estamos fazendo? Nós recebemos o que foi dado por Deus. Deus nos deu Cristo. Então, o que temos? Cristo. Mas por que a maioria de nós que cremos temos tanta dificuldade em lidar com aquilo que nós cremos e recebemos? É porque ele enche o que está vazio. Primeiro, é preciso de nós, como um cálice, como um copo, como um prato, devemos estar vazios da nossa carne. Portanto, a primeira coisa é esvaziar-se de si mesmo. Se não esvaziarmos de nós mesmos, nós não temos como nos encher de Cristo. E assim, nós vamos mostrar ao mundo a nossa carne, nosso ego, nossa própria pessoa, nossa própria opinião e nosso próprio pensamento. Se estamos cheios de nós mesmos, como nós vamos ser cheios da plenitude de Deus? Se o que te ocupa é a ira, você não pode ser manso. Se o que te ocupa é o orgulho, você não pode ser humilde. Se o que te enche é o ódio, você não pode ser cheio do amor de Deus. Portanto, primeiramente, deve haver um processo de limpeza. Um processo em que nós somos lavados, em que nós somos purificados, para sermos posteriormente cheios do Espírito Santo.
Não é assim que está escrito? Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Este vinho significa as coisas da carne e do mundo. Quando nós estamos embriagados, cheios das coisas da carne e do mundo, não é como sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, primeiramente, o que fazemos com o Cristo que recebemos? Nós absorvemos a sua morte. Este é o primeiro resultado. É a morte de Cristo. Essa morte nos esvazia. Veja que a morte é um processo de esvaziamento. A vida da carne se vai. Isto é morte. Você já pensou no que é morte? É quando a vida da carne se vai. Jesus na cruz é o processo de esvaziamento da carne. Esta é a vitória do maligno. É o maligno indo embora. A morte de Cristo leva embora as coisas malignas. A incredulidade leva embora os pensamentos maus. E tudo que a ciência do bem e do mal produz nos deixa. Porque o sangue escorre até o fim. Por isto, nós precisamos de perceber o que fazemos com Cristo. Nós nos esvaziamos. Nós morremos com Ele. Deixamos embora o nosso velho homem, nossas paixões, nossas opiniões, nossas escolhas. E nos entregamos a Deus. Esta é a única oferta. Romanos 12 diz que nosso corpo deve ser ofertado ao Senhor. É a oferta racional para um culto que tem razão de ser. Deus quer nós mesmos. Então, nosso corpo é dele. E ele vai nos encabeçar. E ele vai nos encher. Então, nós teremos um governo em nossa alma. O que falta ao ser humano é um governo. Precisamos do governo do Espírito de Deus no nosso espírito para governar nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções. E, por fim, a nossa alma governar o corpo. O que acontece no pecado é o contrário. Na maioria das vezes, é o corpo que controla as emoções. É o que a pessoa vê, é o que ele crê. É o que ele ouve, é o que ele julga. Portanto, todas as informações que a pessoa tem é de natureza carnal. Não há nenhuma informação espiritual. Baseando-se nisto, a pessoa está cheia de coisas carnais, de opiniões naturais. Ela não se esvazia, ela alimenta isto cada vez mais. Então, é como um copo, é como um prato cheio de carne. É como uma vasilha cheia de carne. E é assim a vida da pessoa natural. O que é necessário? O processo de esvaziamento. Deixe a sua carne ir. Deixe a sua própria palavra ir. Deixe a sua opinião ir embora. É assim o que a cruz opera. É assim a morte é destruída. Pecado é destruído. Então, tudo ficará debaixo dos pés. Isto é, haverá governo. Jesus, por meio do Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. Então seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas o que acontece hoje é que nas igrejas o homem toma o lugar de Cristo no espírito ou na alma das pessoas e começa a dirigir para que as pessoas façam as coisas e transforma a igreja em algo como um clube onde nós participamos e fazemos isto ou aquilo. Não há isto nas Escrituras. Não há este princípio nas Escrituras. O princípio nas Escrituras é Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. É Deus deu e nós recebemos. E aquilo que nós recebemos agora deve nos encher. Deve nos esvaziar primeiro e depois nos encher. Esta é a realidade espiritual. Senão você nunca perceberá o governo de Deus, o reino de Deus, o governo de Cristo. As coisas estarão embaralhadas na sua mente. Porque você pensa segundo a carne, não segundo o Espírito. Ame o Senhor
Perceba, Deus o deu à igreja. Nós somos o seu corpo. Então, o corpo somos nós por inteiro. Nós somos de Cristo, o próprio corpo de Cristo. O que nós recebemos? O Espírito de Deus. Ele vem nos encher para sermos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, se alguém quiser encontrar Cristo, deve encontrar conosco, que somos membros do seu corpo. Porque através de nós, Cristo falará. Através de nós, Cristo verá. Através de nós, Cristo moverá aqui na terra hoje. Porque somos o seu corpo. E ele é o nosso cabeça. E ele é o nosso dirigente. Ele é o nosso guia. Ele é a plenitude de Deus. A vida de Deus que nos enche em todas as coisas. Isto é maravilhoso. Isto é verdadeiro. Isto é real. Portanto, examine o que você fez, o que você faz, o que você fará com o Cristo que você creu, que você recebeu. Então perceberá o quanto nós podemos falhar nisto. E isto trará para nós prejuízo, porque demoraremos a perceber o reino, a realidade do Espírito Santo, porque ficaremos preocupados, ansiosos e cheios de coisas carnais, naturais e mundanas. Cristo nos foi dado. Que fareis de Cristo? O que tens feito com Jesus que você recebeu? Bendito seja o nome do Senhor. Temos este tesouro em vaso de barro. Temos esta riqueza insondável. Amém.